Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu estava pensando nessa frase aqui, como devendo ser, no versículo 12, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Como é que a liberdade pode ter uma lei? Né? E a gente sempre pensa em lei como uma obrigação. Mas a liberdade pode ter uma lei? Pode. Pensa num trem. O trem tem liberdade total de correr sobre os seus trilhos. Mas imagina um trem insatisfeito, que ele diz assim: por que eu tenho que ficar nos trilhos? Aí ele decide sair dos trilhos. O que acontece? Desastre. Desastre. Pensa no peixinho lá no aquário. Ele vê pelo vidro do aquário, ele vê o cachorrinho pulando pela sala, correndo, as crianças brincando. Ele fala assim: por que eu tenho que ficar preso aqui nesse aquário, nessa água? Eu vou pular para fora. Aí ele pula para fora. Morre. Ele morre. Na verdade, quando nós nascemos de novo, nós fomos feitos nova criação em Cristo, nós ganhamos um trilho. Não é uma lei tipo do Antigo Testamento, é um trilho. Olha, você andando nesse trilho, vai ser feliz, vai dar tudo certo. Nós ganhamos a água. Se nós fôssemos peixes, né? Olha, contanto que você continue nadando na água, vai dar tudo certo, você vai ser feliz. Então, na realidade, não é no sentido de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, senão eu vou perder a salvação. Não. A carta foi escrita para salvos. Para salvos. Uma outra questão que essa carta vai levantar aqui também, a questão das obras, né? E vai colocar aquele impasse. Será que nós somos salvos por fé? Somos justificados por fé ou por obras? A justificação é Deus nos enxergar como justos. Como justos. Tem uma história até interessante. Diz que teve uma escola onde um garoto entrou para a aula, tal, né? Escola de segundo grau. Aí no corredor da escola, os alunos chegando, um garoto pulou em cima de outro aluno lá e deu um couro nele e largou ele desmaiado no corredor da escola. Aí veio todo mundo, veio o diretor, veio as professoras, tal, pegaram o aluno que agrediu o outro, né? Você está suspenso, você vai responder por isso, não sei o que e tal. Aí o agressor virou para o diretor e falou assim: abra a mochila dele. O outro estava caído no chão, né, com a mochila nas costas. Abra a mochila dele. Abriram a mochila dele, estava cheia de armas. Aquele que bateu no aluno, ele ficou sabendo que aquele rapaz estava indo para a escola para matar o diretor e matar mais alunos lá. Como ele sabia disso, quando ele chegou, o cara já estava na escola, não deu nem tempo de avisar ninguém, ele já pulou em cima do cara para neutralizar o seu ataque. Então, entenda assim, até um determinado momento, o rapaz era culpado de ter agredido o seu colega. Mas a partir do momento que ficou visível a intenção do colega, ele foi justificado. A sua ação foi vista como sendo justa e perfeita, sem nenhum problema. Ele não era o malfeitor, o outro era o malfeitor. O que apanhou que era o malfeitor. E quando nós vamos seguindo aqui nessa carta de Tiago, vai falar da justificação, né? Porque vai ter a questão aqui da justificação pelas obras. Nós somos justificados pela fé ou somos justificados pelas obras? Tem uns versículos aqui que mostram alguns aspectos de justificação e dá para entender melhor a amplitude do que é a justificação. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Bom, então aqui eu posso afirmar que a justificação é pela graça de Deus e pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí quando eu vou para Romanos 5,
versículo 1, eu leio assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora eu pus mais um ingrediente no bolo. Primeiro, que fomos justificados por sua graça. Depois, que somos justificados pela fé. Se eu vou para Romanos 5, versículo 9, eu aprendo mais uma coisa. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, somos justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então, somos justificados gratuitamente por sua graça, somos justificados pela fé e somos justificados pelo sangue que foi derramado na cruz. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 33, nós acrescentamos mais um ingrediente no bolo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui entrou mais um personagem nessa história. Deus. Deus é quem justifica o pecador, o ímpio, né, que crê em Jesus. Depois, em Romanos capítulo 4, ele diz assim, no versículo 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então agora eu sou justificado também por Cristo, que foi entregue por meus pecados e que ressuscitou. E mais adiante, na mesma carta aqui de Tiago, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Mas veja que a receita desse bolo é muito mais extensa do que dizer que o homem é justificado pelas obras. Porque entrou aqui a graça, entrou a fé, entrou Deus, entrou sangue, várias coisas entraram na hora de falar da justificação do ser humano. E Tiago vai continuar aqui, no versículo 14, meus irmãos, que aproveita, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? É a fé do que disse que tem fé. Mas é verdadeira a fé do que diz que tem fé? Nem sempre. Nem sempre. Aquele mago lá de Atos, ele escutou a pregação, viu o pessoal se convertendo, viu o pessoal recebendo o Espírito Santo, e ele creu na pregação de Filipe. Mas ele foi salvo? Não. Ele tinha fé, mas não era uma fé verdadeira. Porque logo em seguida ele quer comprar o poder do Espírito Santo. Então, não basta a pessoa dizer que tem fé, porque se essa fé não tem consequências, ela é uma fé vazia. Ainda que ele fale que colocou a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque a fé, ela produz consequências. E ele aqui vai explicar isso. No versículo 15, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta no mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas o que ele está dizendo aqui? Então a salvação é pelas obras? Não. Não. A justificação é pela fé. Agora, uma fé verdadeira, ela tem consequências, ela produz obras, ainda que não sejam obras detectáveis por nós. Porque muitos vão pensar que essas obras é ir à igreja, pagar o dízimo, cantar no coral. Não. Nós não sabemos quais as obras que o Senhor preparou para essa pessoa andar nelas. Porque aí é outro departamento. E no versículo 18 ele fala, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá certo. Tá certo. As obras aqui seriam a consequência de uma fé genuína.
Porque a questão da justificação aqui é a justificação horizontal, de homem para homem. Mostra a sua fé, eu mostro as minhas obras para você, você mostra. Mas na realidade, embora diante dos homens nós sejamos justificados pelas nossas obras, diante de Deus nós somos justificados pela fé. Porque é uma coisa que apenas Deus, que pode enxergar os corações, vai ponderar, vai dizer se é uma fé verdadeira ou não. Então não basta eu falar que eu tenho fé, se não é a fé genuína que o Senhor colocou no meu coração. E essa fé vai produzir obras, mas pode não ser obras visíveis e notórias para todos, porque são as obras que Deus preparou. Vou dar um exemplo. Aqui vamos falar de dois personagens. No versículo mais adiante, ele fala, no versículo 20, mas ó homem vão, né? Homens sem nada. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Puxa, que lindo isso aqui, né? Agora, pensa bem. Eu quero ser justificado pelas obras. A primeira obra que eu vou fazer é pegar meu filho, amarrar em cima de um monte de lenha e pegar uma faca e matar o meu filho e pôr fogo nessa lenha para oferecer meu filho em holocausto. Essa obra é a obra de um criminoso. É a obra de um criminoso que mata o seu próprio filho, que põe fogo no seu próprio filho, que põe um punhal, enterra um punhal no seu coração. Que obra é essa? Vamos para o segundo exemplo. Eu fico sabendo que tem um exército do país vizinho do Brasil, vamos dizer que da Argentina, que está querendo invadir o Brasil, e eles já invadiram toda a América do Sul. E agora vão invadir o Brasil. E o que eu faço? Eu ajudo os espiões da Argentina em se infiltrar aqui no Brasil, eu ajudo eles. Eu ajudo eles a escaparem da polícia. Então o que eu sou? O que eu sou aos olhos de qualquer brasileiro? Um traidor. Um traidor, uma pessoa que trai o seu país. É péssimo isso. Então veja que aqui nós temos duas obras que são ruins, que são obras más. Uma é querer matar o próprio filho. Outra obra ruim é trair o seu próprio país, que está a ponto de ser atacado, que está a ponto de ser invadido. Então como que essas obras podem ser boas? Se elas foram feitas por fé. E Deus que pondera os corações é quem vai julgar se essas obras são boas ou más. Ele sabe por que aquele homem decidiu matar o seu filho. Porque ele teve fé no que Deus disse que ia fazer. Deus disse, mandou ele entregar o seu próprio filho, o seu único filho, e ele mostrou que daquele filho viria uma descendência, uma multidão de nações. Então, a história completa daquela obra de matar o próprio filho, ela é muito grande, não é uma coisa banal. E é a mesma coisa, a mulher, Raabe, que ajudou os espiões inimigos, por quê? Porque ela sabia que eles pertenciam ao exército do Deus verdadeiro. Então, até na hora de você julgar que obras são boas ou não, nós falhamos, porque
Por isso que as obras que Deus preparou para que andássemos nelas, que fala lá em Efésios, são obras que Deus prepara. Então você não tem, nenhum de nós tem condições de julgar as obras de alguém, se elas são realmente de Deus, porque aqui está falando de obras que foram decorrentes de fé. Abraão não teria feito aquilo se ele não tivesse crido no Senhor e na promessa do Senhor que daquele filho tiraria uma grande multidão. Raabe não teria salvado os espias se ela não tivesse sido ensinada por Deus que aquele exército que estava entrando ali era o exército do Deus verdadeiro. Então, veja que a ideia de querer justificar por obras, ou querer julgar o seu próximo, se as obras dele são válidas ou não, é furada, porque quem pode fazer isso é Deus. Por isso que aqui nós estamos falando de justificação horizontal, de homem para homem. Me mostra a tua fé pelas tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas quando você vai para Romanos capítulo 4, fica muito claro que lá é uma coisa que vem antes da obra. A fé. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi reputado como justiça. Ele creu primeiro, para que depois isso resultasse na obra que ele fez, que aos olhos leigos de qualquer um seria uma obra maligna, uma obra má, de querer matar o próprio filho. Né? E Raabe também, Raabe, certamente o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração que ali estava o povo de Deus, que aquele exército inimigo do seu próprio povo era o exército do Deus verdadeiro, e ela precisava salvar aqueles espias. Mas aos olhos do mundo aquilo seria uma abominação, seria abominável, uma traidora, um pai que vai matar o seu filho e uma traidora que está traindo o seu país. Veja que obras são essas. Percebe? A coisa não é tão simples como se pensa, né? Mas vamos olhar mais um aspecto aqui. Não, acho que era isso não que eu ia falar, não tem mais nada aqui não. Só uma coisinha, né? No versículo 19, é usado esse versículo tantas vezes. Eu já recebi tantas vezes esse versículo, né? Mas, Mário, não sei o quê. Veja que até os demônios creem, né? Não basta crer, porque os demônios creem. As pessoas leem, eu acho que sem óculos, né? Porque no que os demônios creem? Os demônios creem que há um só Deus. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Aonde falou aqui que o demônio crê em Cristo como Salvador? Onde ele falou que os demônios creem que na cruz Cristo levou os nossos pecados? Não falou. Ele está dizendo que os demônios creem que há um só Deus, e não poderia ser diferente. Os demônios não podiam crer diferente disso, eles sabem. Então, da próxima vez que alguém vier para você, para querer contestar, dizer que não basta crer para ser salvo, e vier com esse versículo, olha, veja que os demônios também creem e estremecem. Mas vê o que vem antes. Tu crês que há um só Deus, os demônios também. E não poderia ser diferente, não é? Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.